Solta em intro, solta em intro. Violência! Tem uma carregando esses sons arrastados à força. Pega minha bolsa. Escuta. É isso, polícia do rolê! Contra dos moradores! É isso! Sempre trabalho com os meus meninos isso. O que é público? Ser público quer dizer que é de graça? Né? Porque sempre alguém vem, você é porque é de graça. Não, não é porque é de graça, não é de graça. Existe um grande custo envolvido aqui, existe muito dinheiro para financiar tudo isso daqui. Ser público não é que ele é de graça, é que ele é de todos, ele é de todo mundo. A sociedade, por muito tempo, ela tem se tornado alienada e insensível à realidade da educação pública. E eu acho que é preciso a gente tomar cuidado no momento onde os nossos governantes estão num descaso profundo em relação a isso. Entregar a educação pública para organizações sociais é privatizar a educação pública. A escola do povo, a escola para a emancipação da maioria, ela tem que ser uma escola pública. O que fazer, né? O que a gente tem que resistir hoje no DF para que as escolas não sejam privatizadas, para que a nossa voz na escola não seja calada, para que as leis que alguns grupos e parlamentares tentam fazer não silenciem a nossa voz, a nossa diversidade, a forma como a gente se coloca, né? Para que a escola vire um espaço de transformação. Eu vejo tudo como um grande plano, saca? Porque, por exemplo, eles estavam tentando criar a PL da mordaça, né? Que é proibir a gente de debater política dentro das escolas, proibir a gente de falar sobre feminismo, sobre machismo, LGBTfobia, entre vários outros assuntos. Então, tipo, cada detalhezinho, cada coisa que eles estão fazendo, é só pra, tipo, calar a gente e colocar a gente num padrãozinho, né? Um dos objetivos da implantação da OS é para que ela funcione como uma espécie de fiscalização se o professor, ele tá ou não seguindo aquele padrão que eles estão aplicando, entendeu? Que eles estão sugerindo. As OS, ela vai cuidar da parte pedagógica, né, junto com o diretor. E essa parte pedagógica, esse material pedagógico, ele já vai vir preparado para que o professor aplique. E isso vai totalmente contra a nossa ideia de que o aluno ele precisa criar, entendeu? O aluno ele precisa construir, ele não pode ser apenas um reprodutor do conhecimento. A escola dá aula sobre democracia, dá aula sobre participação, mas nunca deixa as pessoas participarem e falarem. Não se vivencia democracia e participação, Exato. né? Porque a nossa lógica de sistema de ensino é uma lógica industrial. Se você pegar, por exemplo, uma escola, você pega 3.000 alunos que entram em blocos de 40 alunos numa caixinha chamada sala de aula, que tem um doutrinador chamado professor, e você coloca esses 40 alunos depois para fora na sociedade, disciplinados o suficiente para receber a ordem de outra pessoa, que é o patrão. Existe um movimento nacional hoje tentando, de alguma forma, tirar dos planos municipais, estaduais, o distrital e o nacional de educação a palavra gênero, a palavra diversidade sexual, orientação sexual, identidade de gênero. É uma tentativa de um setor muito extremista em não garantir a pluralidade e a diversidade da escola. E a escola é diversa. E isso deles tirarem do plano é a mesma coisa de ter alguns lá que são apagados. Por exemplo, a história dos negros. Cara, tá de acordo com o plano deles, tem que aprender isso desde o infanto, entendeu? Até o médio. Sendo que eu, por exemplo, no meu caso, eu nunca aprendi e através disso gera intolerância, como você falou. E também a forma como isso é passado, porque a gente teve na sala e a gente teve ano passado aula sobre história dos negros. E a aula foi dada por uma professora branca, que é contra as cotas, e ficou lá falando merda na sala, a gente debatendo com ela. A educação, ela é política, não tem como ela não ser. O professor tem que ter clareza. Eu trabalho para manter essa sociedade, ou seja, eu trabalho para manter uma sociedade elitista, burguesa, desigual, racista, machista, que é o que é a sociedade brasileira.
essa ideia de ir para a rua, trabalhar a educação na rua. A rua é pública, é um espaço nosso, plano nacional nenhum pode impedir a gente de falar o que a gente quiser na rua. Na rua a gente é livre, a rua ela é um espaço de todos. Então a gente idealizou esse projeto Escola na Rua, que a gente está construindo coletivamente com a comunidade São Sebastião, para a gente ir para a rua, ocupar um espaço, fazer uma revitalização daquele espaço, mostrar que a comunidade, quando se organiza, se une, tem sim poder de ação e pode sim transformar as coisas. O Plano Nacional de Educação ele tem que ser discutido pelos professores, pelos alunos, não para aquela bancada de velhos que nem estudam mais, que estudaram em escola pública, não sabe como é que é a realidade da galera de periferia, como é que vive, como é que vai chegar na escola, se tem alimentação ou não, que decide o rumo da educação, que fala, vocês vão estudar isso, isso e isso. Essa situação muito semelhante que a gente estava tendo indo para as manifestações a favor da isenção do PAS, porque é um direito nosso ter a isenção do PAS, já que nós vamos entrar numa faculdade pública. E, tipo, tínhamos nós, os estudantes, o pessoal dos movimentos, todo mundo lá indo para manifestações, e os nossos pais em casa recebendo uma outra informação da mídia, falando que a gente era bando de bardeneiro, vagabundo. A maioria dos estudantes acabou sendo proibidos de ir, pelo fato de que, tipo, estavam sendo manipulados de que aquilo que a gente estava fazendo era uma coisa ruim, inclusive pra gente. Isso é muito importante, porque dá pra gente ver a força que quando a gente se une, a gente tem, inclusive o pessoal que tá ocupando, porque, tipo assim, a gente consegue mudar tanta coisa quando a gente se une, que eles até começaram a criar aquela PL de que toda manifestação que a gente fizer nas ruas será considerada como terrorismo. Se a gente manifestar, ou seja, eles têm direito de vir acabar com a nossa raça naquele exato momento. Independente das tentativas de silenciar o debate nas escolas, existem várias experiências de resistência e alternativas no Brasil inteiro. A ocupação de São Paulo foi uma experiência dessa. A greve dos professores no Distrito Federal, atacada de forma violenta pela polícia, é uma outra experiência. E também aquelas experiências cotidianas, aquelas alternativas que se constroem em cada escola. De debate, de grupo feminista, de grupo de discussão de diversidade sexual, de grupos de debate sobre a questão racial. É preciso conectar essas experiências para a gente conseguir transformar a educação pública. Nesse momento de crise política, é fundamental ocuparmos espaços como o do debate sobre a educação, especialmente para a construção de uma nova cultura política de esquerda, que reinvente as práticas de forma sensível, de forma criativa e transformadora.